Olha que legal, Fê. Fê, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer assim, né? Muda um pouquinho. Eu sou a favor de mudar para não enjoar. Que legal, obrigado pelo carinho, viu, Fê? Obrigado mesmo, tá? É. Obrigado, Fê. Obrigado mesmo, viu? Tá bom, Fê, mas eu adorei. Obrigado pelo carinho, tá? Tem vinheta nova, Fê? Que legal. Tá bom, Fê. Obrigado, fico muito feliz, viu? Fico muito feliz, Fê. Obrigado. Vamos lá, agora sim, hein? Então, vamos iniciar. E hoje a aula, o curso, nós vamos falar sobre contratos de gaveta. Contratos de gaveta, como regularizar imóveis com esses contratos. Nós vamos conversar, sim, sobre os instrumentos particulares. E hoje essa aula é muito importante, porque eu falo que o contrato de gaveta é um vício do brasileiro, né? É costume nosso. O brasileiro gosta de comprar contrato de gaveta. Ele compra imóvel rural, ele compra imóvel urbano, ele compra imóvel comercial, ele compra ponto comercial, tudo por contrato de gaveta. Professor, contrato de gaveta tem validade? Claro que tem. Um contrato de gaveta bem feito, com um título correto, respeitando as regras do jogo, as regras de validade, eficácia, capacidade, ele no mínimo é um justo título de boa-fé. Você consegue usar esse contrato para regularizar um imóvel. Você consegue, de fato, usar esse contrato para poder fazer uso capião, reurb, adjudicação compulsória, obrigação de fazer. E no âmbito da cobrança, você consegue usar o contrato, onde o credor e o devedor têm assinado, mais duas testemunhas, você consegue usar esse contrato como um título para usufruir do procedimento de execução, da ação de execução, que é o procedimento mais rápido, mais célere. Então nós temos a possibilidade, sim, de usufruir desse contrato para diversas questões. Então, contrato de gaveta é a realidade do Brasil. Cuidado, nós temos o direito imobiliário. O direito imobiliário, ele de fato é um segmento do direito civil. Uma vez eu liguei para um doutrinador antigo, inclusive que escreveu um livro de direito imobiliário, bem antigo. E eu liguei para convidar ele para um congresso. E ele falou assim, eu que inventei o direito imobiliário. Foi bem arrogante com o professor Júlio. Mas a gente faz parte da vida, né? Esses dias mesmo eu fui ajudar uma senhora no caixa do ESA. Eu falei, senhora, posso ajudá-la? Ela falou assim, é só não atrapalhar, tá bom? Então faz parte, né? A gente,
controla o nosso jeito, as nossas emoções, mas o outro a gente não consegue controlar, então a gente nunca sabe o que pode vir do outro. E esse doutrinador, ele virou e falou, eu inventei o direito imobiliário. Não, ninguém inventou o direito imobiliário. Pelo menos não está vivo quem inventou o direito imobiliário, porque o direito imobiliário surge no direito romano. Né? Nas primeiras legislações, as 12 tábuas, nós temos o direito imobiliário, ele é tratado dentro do direito civil. É que o direito imobiliário ele é tão importante, gente, ele é tão importante que ele foi segmentado, né? Ele foi segmentado, tanto é que o direito imobiliário ele continua sendo um segmento do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. O direito imobiliário se dá muito bem com o direito registral, o direito notarial. Então, todos aqueles contratos de direito civil, nós usamos os contratos em espécie. Todos eles, contratos em espécie que aparecem dentro do Código Civil. Nós usamos nas transações dos negócios imobiliários. Lá tem comodato, tem compra e venda. Nós usamos, são contratos tipificados em artigos na lei do Código Civil. Mas o direito imobiliário tem algo interessante. Nós temos no direito imobiliário, nós temos sim a possibilidade de usufruir do instrumento propriamente imobiliário, dos instrumentos ou contratos propriamente de direito imobiliário. E aí nós temos o compra e venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando algo pronto, mas ainda existe uma obrigação de fazer, ou do comprador de pagar, ou do vendedor em fazer alguma reforma, alguma benfeitoria. Existe também a possibilidade de usufruir dos contratos de compromisso, promessa, mas não podemos esquecer das cessões. No Brasil existe a cessão de direitos possessórios, é o contrato correto que eu compro e vendo um imóvel irregular. Quando alguém me vende um imóvel que não está no nome dele, dela, esse imóvel está irregular. Então eu vou comprar através do contrato que eu posso comprar, cessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato que eu vou usar para regulamentar posteriormente esse imóvel, cessão de direitos possessórios e afins. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Existe a cessão de direitos hereditários. Eu compro os direitos de herança de alguém, os direitos hereditários de alguém. Esse contrato tem que ser feito por escritura pública e ter a anuência de todos os herdeiros. E aí com esse contrato eu consigo fazer o inventário. É a cessão de direitos hereditários, diferente da cessão de direitos possessórios. Existe também a cessão de direitos, que foi uma criação nos últimos anos. Muitos cartórios de imóveis orientam as pessoas a fazer contrato de cessão de direitos em virtude dos tabeliões criarem, né, esse tipo de contrato em virtude de uma situação onde muitos cartórios foram proibidos de mencionar a palavra posse. Muitos cartórios foram proibidos. Hoje tem muito cartório que faz cessão de direitos possessórios. Eu tenho alunos, o Calil, da pós lá do Atami, o Gilberto, que é aluno da pós da Escola Superior Universitária, ESO, né, fazendo tanto sucesso, a pós de imobiliário. Esse aluno, o cartório dele, ele é tabelião, ele faz contrato de instrumento, ou melhor, escritura pública de posse. Ele faz, mas tem muito cartório que não faz. Muito cartório que não faz escritura pública de posse, porque tem normas da corregedoria que proíbem usar a palavra posse. Isso porque lá no passado usaram como objeto de fraude, né? Então nem todo cartório faz. Por isso a cessão de direitos possessórios, muitas vezes ela é feita através de contrato de gaveta. Nesse cenário, então, tem a cessão de direitos possessórios e a cessão de direitos hereditários. Surge a cessão de direitos. Cessão de direitos, estamos falando de um contrato que foi criado pelo cartório, tabelião de notas. E muitos cartórios, para não mencionar a palavra posse no título, no teor, usam esse título, cessão de direitos, algo genérico, né, tentando substituir a cessão de direitos possessórios. Mas eu sou fã da cessão de direitos possessórios porque o contrato tem que ser o mais determinado possível. Então isso é importante. Regramento. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Artigo 108 do Código Civil. Eu não posso fazer uma transação imobiliária regular se eu não uso os serviços do tabelião de notas. O procedimento da compra e venda de um imóvel regular é fazer o recolhimento do tributo, depois eu lavro a escritura pública no tabelião de notas, pego a escritura pública e registro no cartório de imóveis competentes. São 3 etapas. Recolhimento de tributo, lavrar a escritura pública e depois, posteriormente, o registro. Então, eu tenho essas 3 fases, vamos dizer assim, esses 3 passos para poder transferir o imóvel para mim. Claro que eu compro de alguém que, de fato, é dono, proprietário, né? Senão não dá para fazer isso. Então, essa é a regra do jogo. Tudo que é feito no cartório, tabelião de notas, é escritura pública. É público. Tanto é que o título é público. Quando eu faço um contrato fora do tabelião de notas, eu estou fazendo um instrumento particular. E todos os instrumentos particulares que são feitos por corretores, advogados
ou o próprio particular, que às vezes copia na internet, que é um perigo, copia lá no Google. Todos os instrumentos particulares são chamados de contrato de gaveta. Contrato de gaveta é qualquer contrato feito fora do tabelião de notas. Qualquer contrato feito, de fato, por um particular, seja um advogado, advogada, um corretor. O cartório, gente, o tabelião de notas, ele tem várias atribuições. Cada cartório tem a sua, né? Nós temos o cartório de registro civil. O registro civil é o cartório que é responsável, são responsáveis pela prática de atos de registro de nascimento, casamento, óbito, entre outros, né? Além de averbações, anotações e fornecimento de certidões desses atos. Nós temos o cartório chamado cartório de registro de títulos e documentos. Então eu pego um contrato de gaveta e quero deixar arquivado esse contrato de gaveta. Eu deixo arquivado nesse cartório de registro de documento. Professor Júlio, contrato de gaveta não dá para averbar, não dá para registrar. No cartório de imóveis não, mas eu consigo deixar arquivado no cartório de registro de títulos e documentos. Olha o nome, hein? Cartório de registro de títulos e documentos. Esse cartório de registro de títulos e documentos, esses cartórios de registro de títulos e documentos têm a função, na verdade, de arquivar documentos. Claro que tem funções diversas, mas uma delas é arquivar documentos. Qualquer documento é um cartório residual, que os outros não fazem, esse cartório faz. Esse cartório também pode promover, sim, o registro de documentos gerais, como contratos, que tem por objeto bens móveis. Às vezes você quer arquivar um contrato de bem móvel, é lá que você vai arquivar, ou até mesmo fazer o contrato, você pode fazer. É também o responsável por fazer notificações extrajudiciais, né, como a de cobrança, por exemplo. Além disso, esse cartório de registro de títulos e documentos também possui a chamada função suplementar residual, praticando os atos, né, os atos que os outros cartórios não fazem. Então, importante. Tem o cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Esse cartório ele tem atribuição, eles são responsáveis pelo registro dos contratos sociais, atos constitutivos, estatutos, né, clubes, estatuto. Então, os seus respectivos, né, contratos, regimentos, convenções, alterações, as respectivas alterações desses contratos das empresas, sindicatos, associações, fundações, sociedades civis, né, então, pias, religiosas, morais, científicas, é tudo ali. Nós temos o cartório de notas. O cartório de notas tem a função de lavrar a escritura pública, de uso capião, de adjudicação compulsória, de inventário, de divórcio, procuração, reconhecimento de firma e a escritura pública de compra e venda, promessa, compromisso, pacto antinupcial, né, quando eu escolho um regime diferente do casamento. Então, esse cartório tem essa função, né? O artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária eu preciso ter uma escritura pública para conseguir registrar. Esse cartório tabelião de notas, o cartório de notas, como é conhecido, vai fiscalizar se foi feito o recolhimento. Ele vai ajudar ali, vai exigir que você faça o recolhimento para que seja lavrada a escritura pública. Então é muito comum esse tipo de trabalho, esse tipo de fiscalização nesse cartório. As atribuições do cartório de notas, gente, também de reconhecimento de paternidade, testamentos, partilhas, autenticação de cópias também. Então tem muitas funções que esse cartório faz. O cartório de imóveis, nós já sabemos que não é um cartório que eu escolho qual que eu quero. É um cartório competente, ele é um cartório que tem a competência de alguns bairros ali, né? Tem cidade que é pequena que só tem um só, mas grandes metrópoles tem vários. São Paulo, quantos cartórios de imóveis nós temos? 18? É muito cartório de imóveis, cada um toma conta de um bairro. São Paulo é enorme, estou falando do município de São Paulo, né? Não do estado. Então, tem cidade que tem 2 cartórios, tem cidade que tem 3, vai depender da cidade. Os cartórios de registro de imóveis são cartórios que cuidam dos registros, dos títulos das propriedades, dessas respectivas averbações. Eu consigo fazer incorporação, averbação de convenção, regimento interno, condominial. Esse cartório tem essa função, né? Cuidar do registro, registrar a escritura pública, inclusive, essa é a função desse cartório. Outra função também que nós temos é o cartório de protesto de títulos e documentos. Esse cartório ele é competente para protesto de cheques, notas promissórias, duplicatas, o boleto que você consegue converter e outros documentos também que reconheçam a dívida. Outro cartório que nos interessa muito é o cartório de registro de contratos marítimos, de distribuição. Esses cartórios são restritos a alguns estados, nem todo estado existe esse cartório. Esses cartórios, eles de fato, exclusivamente, são ativos nos atos relativos às transações de embarcações marítimas, né? Segundo a distribuição equitativa de serviços, esses cartórios eles vão seguir a Lei 8.9
35 de 94, né? Então, vão assumir os atos complementares também diante desses serviços. E temos também, né, como posso também me certificar que o cartório faz o serviço. Eu preciso saber cada atribuição do cartório, de cada cartório, isso faz toda a diferença. Eu volto a falar aqui que cartório, cada um tem a sua função. É que o Brasil é tão grande, tantos costumes diferentes, que muitas vezes eu vou num cartório e ele faz tudo. Mas por que ele faz tudo? Porque os tabeliões se uniram para alugar um espaço só. Às vezes é muito comum, tabelião e registrador, ele fica com o andar de cima e outro com o andar de baixo. Então eu consigo registrar e fazer escritura pública, mas são cartórios diferentes no mesmo espaço físico, para dividir aluguel. Cartório de delegação do Tribunal de Justiça, só o oficial do cartório é o concursado, vamos dizer assim, a equipe é CLT. Então, de fato, no passado também, cartório muito fraco, movimento, cidade muito pequena, alguns cartorários assumiram 2, 3 funções de cartórios diferentes. É difícil de existir isso, mas existe. Por isso a gente tem aquela falsa sensação que aquele cartório faz tudo, o outro não. Mas não, cada cartório tem a sua atribuição. Para que você possa atuar com qualidade, com elaboração, passo a passo que eu vou fazer aqui dos contratos, é importante você saber as funções do cartório para não confundir. E você sabe responder ao seu cliente se é possível averbar esse contrato ou não. Então nós já sabemos que toda transação imobiliária tem que ter escritura pública, acima de 30 salários mínimos. Escritura pública de compra e venda, promessa, compromisso, e vai ser registrada no cartório de imóveis. Quando eu faço um contrato particular, um contrato de gaveta, de compra e venda, promessa, compromisso, eu não vou conseguir averbar esse contrato, eu não vou conseguir registrar esse contrato, transferir o imóvel através desse contrato. O máximo que eu vou fazer é conseguir arquivar esse contrato no cartório de registro de títulos e documentos para ficar arquivado. Tá? Então é importante você saber. Reconhecimento de firma não é o cartório de títulos e documentos que eu vou usar. Né? O reconhecimento de firma é o tabelião de notas. Então eu vou usar a atribuição do cartório, o tabelião de notas, para fazer o reconhecimento de firma. Essa é a função desse cartório, tirar cópias autenticadas, fazer uma procuração, um reconhecimento de assinaturas, é esse cartório que eu vou usar. Então, o advogado, a advogada, o corretor, a corretora, quem trabalha com elaboração de contratos, quem presta esse serviço, seja vinculado às transações e negócios imobiliários, precisa conhecer as regras do jogo, Código Civil, e as regras do jogo também em relação às atribuições do cartório, porque não adianta você fazer um contrato lindo e orientar o cliente a registrar. Olha, meu contrato está muito bem feito, viu? Agora a senhora pega esse contrato e, por favor, o senhor vai lá no cartório de imóveis e já pode registrar. Você vai chegar lá, o cartório vai falar, quê? Né? Que você está falando? Que mundo que você vive? Então, tem que saber que não vai ser registrado o contrato de gaveta ou instrumento particular, a não ser que a transação imobiliária seja inferior a 30 salários mínimos. Mas fala para mim, onde você vai achar um imóvel inferior a 30 salários mínimos no Brasil? Você pode até achar numa cidade, é difícil, né? Aí, em regra, você poderia fazer a transmissão no cartório de imóveis. Na prática, não é bem assim. Teoria e prática são diferentes, então cuidado. Então, contrato de gaveta, instrumento particular, são contratos normalmente feitos por advogados, advogadas, corretores devidamente preparados. Às vezes o leigo, né, ele quer copiar no Google para não gastar, é um erro, é perigoso. Cuidado com copia e cola, tá, gente? Não é porque é um contrato de gaveta, eu vou usar a copia e cola do Google. Contrato é algo muito sério. Eu preciso começar um contrato de gaveta, um instrumento particular bem feito, eu preciso tomar diversos cuidados, senão o contrato vai ser declarado nulo, ou alguma cláusula vai ser declarada nula. Então toma cuidado. Eu preciso começar um contrato de gaveta pelo título. Compra e venda de bem imóvel. Compra e venda de bem imóvel. Pagamento à vista. Instrumento particular. Eu posso começar contrato. Gaveta a gente não usa o nome que fica feio, né? Contrato de gaveta. A gente chama de contrato de gaveta porque a gente apelidou. Como não é um contrato público, nós vamos guardar na gaveta. Por isso contrato de gaveta. Mas na verdade esse contrato é um instrumento particular. Quando eu vou fazer contrato de gaveta, cuidado, gente. Um bom contrato, um contrato bem feito, começa pelo título. Então, não use contrato de compra e venda, cessão de direitos hereditários. Sabe por quê? Alguns contratos nós temos que respeitar o formalismo. É isso, formalismo. Não adianta você que está pensando em prestar serviço para o seu cliente querer fazer um contrato para ele de cessão de direitos hereditários particular. Não vale nada esse contrato. Não vale nada. No uso capião, nem como justo título de boa-fé ele serve. Pode ser declarado nulo numa ação própria ou num pedido numa ação conexa. Quando nós falamos de cessão de direitos hereditários, não pode fazer contrato de gaveta. Se você perguntar para mim, professor Júlio, qual que é o primeiro passo para que eu possa dominar esse assunto, instrumentos particulares? Ser um expert em contratos, ser um especialista em contratos. O primeiro passo é saber
quais são as atribuições dos cartórios, já falamos aqui. Segundo passo é saber quais os contratos que você não pode fazer de gaveta, instrumento particular, senão não vale nada. E o terceiro passo que nós vamos estudar ainda é os requisitos essenciais do contrato que tem que ter. É o básico. Nós estamos no segundo plano. Voltando nesse segundo plano que nós temos aqui, então, quais contratos que eu não posso fazer contrato de gaveta? Não tem jeito, não dá para fazer, senão não vale nada. Vai dar nulidade com facilidade. Doação, gente. Doação é um contrato que tem diversas regras que devem ser respeitadas. Quando eu falo do contrato de doação, eu só faço doação através de escritura pública. A doação não é um contrato que eu vou fazer do jeito que eu quero. Né? Contrato de doação, eu vou fazer a doação do jeito que eu quero, instrumento particular, não vai valer nada. Então, o contrato de doação, se você foi contratado, se o seu cliente está pedindo para você fazer, avisa ele, olha, esse contrato eu posso fazer a minuta, e eu vou procurar um tabelião, um escrevente da minha confiança, para que ele possa trabalhar em cima dessa minuta e fazer uma escritura pública, ele ou ela, ok? Não tem como fugir. Eu preciso, né, saber que o contrato de doação é formalista, né? Existe um formalismo. Eu preciso respeitar diversas regras, e entre essas regras eu preciso respeitar a escritura pública. E um contrato mal feito, gente, de doação não vale nada. Fazer contrato de gaveta, não é porque eu vou fazer contrato de gaveta eu não vou seguir nenhuma regra de qualificação, de eficácia. Quando eu penso em fazer um contrato de gaveta, eu preciso saber as regras de direito civil, as regras da Lei 6.015 de registro público, para ver se eu consigo registrar, verbar, e eu preciso conhecer a essência desse contrato, do título do contrato. Doação, eu não posso fazer a doação do jeito que eu quero. Eu só posso doar aquilo que eu tenho, dependendo do regime de casamento, se eu sou casado, eu só posso doar 50%, porque os outros 50% é da esposa, do marido. Eu não posso antecipar a legítima. Eu não posso antecipar um futuro testamento. Doação é algo que eu preciso tomar muito cuidado. A doação, muitas vezes eu tenho que fazer ela com usufruto vitalício para proteger o doador ou os doadores. Senão o filho vende. O filho não deixa o pai e a mãe morar na casa. Eu fazendo usufruto vitalício, e fazendo através de um pacto, eu consigo proteger os pais que doaram para o filho. Ele só vai assumir a posse após a morte. Então os pais podem morar, podem alugar, podem emprestar. Senão dá confusão. Né? Tem filho que é ingrato. O mundo tem de tudo, você sabe disso. A doação de imóveis, gente, é uma possibilidade, desde que sejam respeitadas diversas regras, não é algumas não, hein? Esse procedimento ele pode ser feito diretamente para os herdeiros ou terceiros, mas eu preciso fazer escritura pública. Eu preciso registrar essa doação para transmitir, porque eu estou transmitindo. E muitas vezes usufruir do contexto do contrato, né? Desse contrato eu tenho que usufruir de fato com cláusulas protetivas, entre elas o usufruto vitalício. Hoje é muito comum fazer o planejamento sucessório através da doação também, né? O que eu quero trazer para você? A doação de imóveis é a transferência da propriedade para herdeiros ou terceiros e ela pode ser gratuita ou em condições de contraprestação, ou seja, onerosa. O advogado ou advogada especialista em negócios imobiliários, transações imobiliárias, contratos de gaveta, instrumentos particulares, tem que saber que não dá para fazer contrato de gaveta e doação, porque depois vai passar nervoso, não vai dar em nada. Ah, posso usar como justo título? Pode ser que o juiz, a juíza nem reconheça como justo título, se não respeita as regras do jogo. Essa doação, gente, eu não vou doar o que eu quero, o que eu acho. A doação de um imóvel é realizada para um terceiro, mas é proibido que esse terceiro receba o patrimônio inteiro. Eu não posso doar tudo, 100%, porque eu preciso respeitar os herdeiros necessários. Então eu só consigo doar daquilo que é meu, só meu, 50%. Se eu sou casado no regime de união universal de bens, de 100% que eu tenho, eu só posso doar 50%. Só que eu não vou doar 50% de 100% do patrimônio, porque 50% é dela ou dele. Então o que sobrou, que é meu 50%, só posso doar metade. Ou seja, no exemplo, seria 25%. Olha como a situação é complexa, tá? Então precisa tomar cuidado. A doação sempre vai atribuir imposto, né, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que é o ITCMD, e isso é importante. O ideal que na doação, o processo de doação, para que funcione a partir da lavratura do ato de escritura pública de doação, então tem que ter escritura pública, foge do contrato de gaveta, e esse documento deve ser assinado e registrado em tabelião de notas, sendo que é nesse processo que você receberá mais informações sobre o procedimento. Doar um imóvel, gente, o proprietário pode definir algumas regras, né? As principais regras: usufruto, que passa somente a nua propriedade ao donatário,
Isso significa que o doador tem o direito de utilizar o imóvel até seu falecimento, utilizar em todos os sentidos, doar, emprestar, alugar. Também inalienabilidade, o bem não pode ser vendido em hipótese alguma. A cláusula de inalienabilidade é uma, aí temos a outra, que é a incomunicabilidade. Caso a pessoa que receba o imóvel se case, o imóvel não pode ser transferido ao cônjuge. Em caso de divórcio, não entra na divisão de bens, essa é a regra, usando essa cláusula. E outra cláusula importante é a impenhorabilidade, impede a penhora dos bens ou, né, seu uso como garantia também. Né? Então, também é importante. Então, veja, nós temos uma regra, o artigo 108 do Código Civil, ele é muito claro, essa transação ela tem que ser feita através de escritura pública, toda vez que seja superior a 30 salários mínimos. Professor, se for inferior, aí você pode tentar fazer, mas na prática também você vai ter dificuldade. Na prática, esse documento pode ser que não seja reconhecido, ainda mais se o advogado que você contratou, advogada, fez a partilha errada, ou melhor, fez a doação não respeitando o percentual. O interessante, gente, o Calil, um aluno que eu gosto muito, ele foi aluno meu em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e ele falava uma verdade, ele falava que o cartão de notas ele é praticamente um seguro, porque você muitas vezes não é só lavrar a escritura pública, mas você compra o serviço da conferência que é feita, né, para o documento ter validade. Então, a escritura pública pode ser declarada nula. Se o cartório faz errado, claro que ela vai. Mas você compra o quê? Autenticidade, segurança jurídica, é o que você compra. Quando você faz uma escritura pública como doação, precisa, além de uma conferência em relação ao direito civil, isso que é a obrigação também do advogado ou advogada, você precisa entregar documentos, fotocópia de RG, CPF, certidão de casamento, certidão de óbito, pacto antinupcial, informações de endereço e profissão. Então, existe uma conferência bem feita, tá? Então, dentro desse contrato, doação é um dos que não podem ser feitos por instrumento particular, contrato de gaveta, porque senão, de fato, não vai valer nada. Então, cuidado, tá? Outro contrato que nós vamos ter muita dificuldade, se você fizer contrato de gaveta, não vai dar certo, então eu oriento você não fazer. Falamos aqui da compra e venda. Compra e venda acima de 30 salários mínimos. Não tem que fazer por contrato de gaveta. Quando você faz, professor, mas eu estou comprando um imóvel. Não, você não está comprando imóvel. Se você está comprando imóvel regular, você está comprando a posse. Então, o primeiro contrato que eu não faço, instrumento particular, é compra e venda. Professor, mas todo mundo tem, um monte de advogado faz, advogada faz, corretor imobiliário. Está errado, está errado. Falta conhecimento de causa, falta especialização. Compra e venda, gente, é um contrato que não pode ser feito com contrato de gaveta. Quem fez contrato de gaveta e compra e venda está errado, o título está errado. Você falou em compra e venda, essa transação é acima de 30 salários mínimos, tem que ser feita por tabelião de notas. Você já cria, já faz um contrato, presta atenção, você é advogado, advogada, corretor, corretora, você já cria um contrato errado, com vícios absurdos. Quando o meu cliente, quando eu vou comprar um imóvel irregular, é cessão de direitos possessórios e afins. Esse tudo bem. Enunciado 492, a posse são direitos sui generis. Autônomo em relação a outros direitos. Quando eu faço um contrato de gaveta de cessão de direitos possessórios, estou comprando a posse. No Brasil, eu posso comprar a posse normalmente por instrumento particular, ou seja, contrato de gaveta ou instrumento público. Tem cartório que faz, tabelião, tem tabelião que não faz. Eu costumo fazer particular porque muitas vezes o tabelião não faz e o contrato de posse ele tem dicas práticas importantes. Quando eu compro a sua posse, você tem 15 anos de posse, ou seja, você mora nesse imóvel e por algum motivo o imóvel está irregular. Se eu compro essa posse de você, se eu não souber comprar, eu estou prejudicado, eu não vou conseguir regularizar. Então o ideal é fazer o quê? Cessão de direitos possessórios e afins, e aí sim, cessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de suma de posse. Ou seja, eu faço uso capião, do meu nome, usando a sua posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu não tenho posse, eu tenho um dia de posse, 30 dias de posse, 1 ano de posse, mas eu já posso fazer uso capião no meu nome usando a sua posse. Olha o grande segredo de saber usar o contrato de gaveta na hora certa, no lugar certo, o instrumento particular. Nome correto, cessão de direitos possessórios e afins. Agora, compra e venda, você vai me desculpar. Se a transação é acima de 30 salários mínimos, se a transação de um imóvel irregular, se você usou compra e venda, compromisso, promessa, parabéns, dá mal aqui, ó. Você acabou de errar, você fez um contrato, se você cobrou, devolve o dinheiro para o cliente. Devolve o dinheiro para o cliente. Porque você errou o contrato, você cobrou para fazer algo errado. Algo que muitas vezes nem como justo título vai servir no uso capião. Cuidado. Você não vai conseguir averbar, não vai conseguir registrar, não vale nada esse contrato. Se alguém entrar com uma nulidade, vai conseguir sucesso. Uma ação declaratória de nulidade. Cuidado, hein? Compra e venda eu não faço através de contrato de gaveta. Eu faço cessão de direitos possessórios e afins. Porque se eu estou comprando a posse de alguém, eu faço cessão de direitos possessórios e afins, instrumento particular. Se eu estou comprando um imóvel de alguém que está no nome dele ou dela, para que eu vou fazer esse instrumento particular? Eu já faço escritura pública para passar para o meu nome, para registrar. Tá bom? Cuidado com as orientações absurdas, hein? Então, compra e venda não se faz contrato de gaveta, nem promessa, nem compromisso. Falei aqui da doação, também não. E o testamento, né, gente?
O testamento, por mais que tenha um testamento particular, é uma regra do jogo, mas, gente, você fazer um testamento particular, acho que é muita responsabilidade negativa, eu falo. O ideal é você fazer um testamento público. Claro que você pode fazer um testamento particular. A legislação, diferente da doação, dos direitos hereditários, permite. Mas o que eu falo aqui é que não deve ser feito. Na prática, você pode arrumar uma dor de cabeça. Quando nós falamos de testamento, o testamento só pode ser feito pelo próprio testador ou por pessoa por ele designada, desde que o testador concorde por escrito. O Código Civil, de fato, ele descreve 3 formas, né, ordinárias de testamento. O público, que é escrito por um tabelião ou substituto e assinado por 2 testemunhas. O cerrado, que é escrito pelo testador ou por outra pessoa, assinado pelo mesmo, deverá ser aprovado por um tabelião ou substituto e deve preencher as formalidades da lei. E tem um testamento particular que pode ser escrito manualmente, particular ou digitado, sendo que o manual precisa da presença de 3 testemunhas. 3 testemunhas. Na presença de 3 testemunhas que vão assinar o termo juntamente com o testador. Na prática pode fazer, diferente dos outros que eu falei, na prática pode fazer, mas não é algo seguro. Você, quando faz um testamento, se você faz um testamento, você é advogado, corretor, corretora particular, esquece, né, de algumas regras do jogo, como herdeiros necessários, se você não tem o conhecimento básico de direito civil, você vai se complicar. Por isso eu oriento, tudo bem que ele é autorizado, diferente dos outros contratos que eu falei, ser feito através de contrato de gaveta, instrumento particular, mas eu oriento, a lei permite, a lei 10.406, 2002, mas eu oriento fazer por instrumento público. Outro contrato, gente, que você então não pode fazer por contrato de gaveta, instrumento público, particular, de fato é o contrato de cessão de direitos hereditários, né? Por que eu falo isso? Os direitos possessórios nós fazemos o contrato do instrumento particular. É muito comum possessório. É muito comum a gente deixa de fazer no tabelião porque não existe a necessidade, essa obrigatoriedade. Mas a cessão de direitos hereditários eu preciso tomar cuidado, porque envolve direitos sucessórios, envolve renúncia de herança, envolve inventário, envolve testamento. Então, se eu não conhecer muito bem os direitos hereditários, eu vou fazer um contrato errado. É um contrato que não vai valer nada. E outro ponto, esse contrato já está reconhecido pela legislação, que esse contrato com defeito e não tem as regras básicas, escritura pública, doenças dos demais herdeiros, ele não vale nada, ele não serve como justo título, eu não consigo registrar, não consigo averbar, não consigo fazer inventário, me habilitar no inventário. Então, cuidado, também é um contrato que eu oriento que seja feito através de um instrumento público, tá? Para não dar confusão. Quando eu falo de direito hereditários, né? Direitos hereditários no plural, direitos hereditários, a cessão de direito é um dos contratos que permite eu comprar de um herdeiro que não tem condições de fazer inventário, não quer fazer, eu faço no lugar dele inventário. Então, é um contrato interessante, é um negócio, uma transação imobiliária interessante. Mas quando eu faço por instrumento particular, já comecei mal, muito mal, né? Então, cuidado. Lembrando que direitos hereditários, eu estou falando do conjunto de bens deixados pela pessoa falecida, chamada herança. Ela pode ser composta por bens móveis e imóveis, valores em dinheiro, participações em empresas, créditos e também dívidas, né? Então, esse é o espólio. Em regra, existe a indivisibilidade e imobilidade da herança. Nós temos o artigo 1791 que trata desse assunto. E a cessão de direitos hereditários, gente, existe um regramento, que é o artigo 1794. A cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico, sim, por meio do qual um herdeiro cede seus direitos hereditários a outra pessoa, que pode ou não ser outro herdeiro. Tá? O Instituto está previsto no 1793 do Código Civil. E o Instituto esclarece o quê? Que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão, a parte do herdeiro, que disponha, o co-herdeiro pode ser objeto de cessão por escrito, ou seja, através de escritura pública. O artigo, inclusive, fala por escritura pública, tá? Então, não adianta inventar, hein? Aqui também é perigoso. E esse curso, essa aula, gente, ela é muito importante, porque são os maiores erros dos advogados e advogadas que não são especializados, corretores, corretoras, porque já sai fazendo compra e venda. Tem imobiliária, tem corretor, corretora, você sabe disso, hein? Tem advogado, advogado, tudo é compra e venda. Compra e venda de imóvel, compra e venda de imóvel, promessa, compromisso, tá errado. Você está comprando o quê? Eu estou comprando um imóvel regularizado, bonitinho, de quem realmente é dono. Legal, então vamos fazer a escritura pública de compra e venda. Eu estou fazendo uma negociação que eu vou parcelar direto com o proprietário. Compromisso, compra e venda. Ou compra e venda com cláusula resolutiva. Eu vou fazer um contrato direto com o proprietário, onde ele ficou de construir. Uma construtora, um pequeno construtor, um médio construtor, um incorporador, ele ficou de construir um sobrado. Então é promessa, porque eu estou comprando algo que não existe ainda. Escritura pública também. Cuidado, tá? É claro que nós temos a exceção, que é a alienação fiduciária, que aí sim o contrato consigo registrar. Mas a lei impõe isso, é outra situação, é outra história, tá? Então, cuidado com isso.
Então, em regra, instrumento particular pode ser feito em diversas situações. No testamento, acho arriscado, mas pode. Compra e venda, jamais. Cessão de direitos possessórios? Legal, pode. Cessão de direitos possessórios pode ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Então, pode sim. Contrato de locação pode ser feito por instrumento particular? Pode, deve, é comum, né? Não vou contratar o tabelião de notas para fazer um contrato de locação. Comodato também, olha só, mundo dos negócios, transações imobiliárias, eu posso fazer por contrato de gaveta. Então, muito cuidado e muita atenção em relação a isso, tá? Para você não errar, né? Não fazer besteira. Então, é importante conhecer isso. Dentro da teoria geral dos contratos, o básico de um contrato bem feito, um contrato de gaveta, um instrumento particular para você não passar vergonha. Título, nunca compra e venda, nunca direitos hereditários, nunca doação, contratos que a lei tem uma formalidade, eu não vou fazer contrato de gaveta que não vai valer nada, instrumento particular. Daqueles contratos que podem, eu faço, e o título com segurança. Locação, comodato, cessão de direitos possessórios e afins, ok? Cessão de direitos, legal. Isso no mundo das transações e negócios imobiliários. Qualificação mais completa possível, lembrando que qualificação do comprador, do vendedor, do cedente cessionário, lembrando também que se tem menor no meio, cuidado, tem que ser representado ou assistido, menos que 16 tem que ser representado pelo pai e a mãe, 16 aos 18 tem que ser assistido pelo pai e pela mãe, ou seja, o pai e a mãe assinam em conjunto, mas pode comprar, pode alugar, pode assinar contrato de comodato sim, já atendi cliente aqui que foi dispensado por 3 escritórios de advocacia, um cantor, hein? Cantor, inclusive um cantor conhecidinho aí, hein? Tem musiquinha chiclete dele aí. Vamos lá, olha só. Quando eu falo de contrato, então, esse contrato tem que respeitar as regras de capacidade, claro. Eu preciso fazer o objeto mais completo possível. Então fica assim, título, qualificação, anota aí. Título, 1, 2, qualificação. 3, objeto, que é um negócio. Se é contrato de gaveta, o mais completo possível. 3, né? Então, 1 título, 2 qualificação, 3 objeto. Então, 4. 4 seria o valor do negócio. 5, forma de pagamento. 6, disposições gerais, aí você vai colocar responsabilidade civil pelo pagamento, tributária, você vai colocar cláusulas que você vai inventar nas disposições gerais. Depois eu venho com cláusulas protetivas, evicção, se aparecer alguma ação, vício redivitório, se eu incluir ou não essas cláusulas, elas são automáticas, eu costumo dizer. E aí eu posso também, devo colocar uma cláusula de rescisão de contrato, todo contrato bem feito tem que ter cláusula de rescisão. E aí sim, finalizo com foro de eleição, se quiser, assinatura e contrato de gaveta, instrumento particular, tem que ter 2 testemunhas e eu oriento sempre a reconhecer firma. Você pode arquivar ainda no cartório que nós falamos, tá? Mas sempre com 2 testemunhas no mínimo e reconhecimento de firma. Se tem pessoas que podem amanhã depois reclamar, coloca como anuente, tá? Essa é a dica de ouro, é o pulo do gato que eu dou aqui no curso, na aula. Quando nós falamos de contrato, a teoria geral dos contratos fazem sim a parte da vida de todo mundo, não dá para fugir, né? E nós temos alguns princípios básicos que o contrato de gaveta ou qualquer contrato, o instrumento particular tem que seguir. O primeiro princípio é da liberdade, o contrato, o princípio da liberdade, o instrumento particular, o contrato de gaveta, nós temos que lembrar que as partes garantem no contrato a máxima liberdade, ninguém pode ser obrigado a nada, tá? A liberdade contratual dos contratantes. Assim, os contratantes, têm direito de decidir de maneira livre sobre o que quer fazer, quais são os seus interesses, o que farão. Princípio da força, tá? Esse também é um princípio importante. O princípio da força é obrigatório, os contratos determinam que as partes envolvidas estão obrigadas a cumprir o contrato. Então você compra minha posse e não me pagou, eu faço uma ação de rescisão de contrato. Você comprou minha posse e não pagou, eu faço uma ação de obrigação de fazer, eu executo o contrato, tá? Então é importante também. Princípio da relatividade. Esse princípio também tem que ser seguido no contrato de gaveta, instrumento particular. Os efeitos do contrato pressupõem apenas as partes envolvidas obrigadas a cumprirem com as suas obrigações contratuais, não terceiros. Então, a obrigação é nossa aqui. O contrato de gaveta, o instrumento particular, ele pode ser classificado, sim, unilateral, são contratos que criam obrigações apenas para uma das partes, e bilateral, que, de fato, originam impactos em ambos, né? Plurilaterais, geram efeitos para as várias pessoas, pode ter um fiador no meio, um garantidor, né? Então, de fato. Os contratos também podem ser classificados em gratuitos e onerosos. Eu posso fazer uma cessão de direitos possessórios, onerosa, que é comum, e não onerosa. Nunca vou chamar de doação, hein? Os contratos também podem ser cumulativos. Os indivíduos podem antecipar tanto as vantagens quanto os sacrifícios que terão que fazer com base nas cláusulas. Ele pode ser aleatório, né? Um contrato de natureza que não permite antecipação, uma vez que os benefícios dependem de um fato imprevisível. Nós temos vários contratos, então, de gavetas, instrumentos particulares. Locação, comodato, posse, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos, que é um outro nome que é utilizado,
Todos esses contratos podem receber esses nomes, tá? Então, nós temos. E alguns contratos que não devemos fazer, podemos, mas não devemos fazer por instrumento particular. E aí eu falo do testamento. E contratos que nunca, jamais nós vamos fazer através de instrumento particular. Tem que ser feito por escritura pública, tabelião. E aí nós falamos doação, compra e venda, compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão de direitos hereditários. Então, cuidado, tá? Nós temos também no contrato de gaveta requisitos para dar a validade desse contrato. E aí eu trago para você requisitos para a validade de um contrato de acordo com a jurisprudência, a doutrina, com o direito contratual. Aqueles contratantes necessitam respeitar certos requisitos, né, para fazer um contrato de gaveta bem feito, um instrumento particular bem feito, para que tenha aptidão para produzir efeitos na realidade do mundo jurídico. E aí eu trago para você a capacidade dos contratantes, que é estudada de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O objeto tem que ser lícito, né? Então não posso vender terreno na lua, uma boate, não posso. Né? O objeto tem que ser lícito. Possível, determinado ou determinável. Tá? Então é a regra do jogo, a capacidade dos contratantes. Lembrando que eu posso suprimir essa capacidade assistindo ou representando, já falei aqui. O objeto tem que ser lícito, possível e determinado. Outro ponto também é a celebração na forma prevista em lei, né? Ou por meio consensualismo, do consensualismo. Então, aqueles contratos que a lei exige escritura pública não dá para fazer. Você tá vendo aí a saída? Tá vendo a tese de nulidade do contrato mal feito de gaveta? Outro ponto que tem que ser seguido também para dar validade é a livre manifestação da vontade, tá? Ninguém pode ser coagido a nada, senão esse contrato é nulo, ok? Alguns princípios do contrato também que nós temos que respeitar para fazer um contrato de gaveta bem feito. É o princípio da autonomia, o princípio da autonomia da vontade das partes, duas repercussões, né? A primeira delas consiste na livre escolha do contratante de contratar, ou seja, ninguém será obrigado a contratar com o outro por coação ou qualquer coisa. E a segunda repercussão está na liberdade contratual. Nesse caso, essa liberdade trata a capacidade de regular livremente os termos do contrato realizado. Outro ponto também que eu trago, o contrato ele também tem que seguir um princípio que é o da função social, né, gente? Esse princípio também tem que ser seguido no contrato particular, no instrumento particular, no contrato de gaveta, para que ele tenha a sua plenitude, a eficácia. A função social do contrato, gente, ela vem com uma limitação da autonomia da vontade, ou seja, da liberdade dos contratantes. Sua existência decorre do disposto do artigo 421 e 421 e 2035 do parágrafo único do Código Civil. Então, 421 e 2035, parágrafo único do Código Civil. O 421, ele esclarece o quê? Que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, você pode mencionar esse artigo no contrato. Se for de posse, menciona o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil também. E outro artigo também que você pode mencionar é o 2035, parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordens públicas, tais como estabelecidos no Código. Então, é outro artigo que nós usamos também, tá? Não esqueça da boa-fé, a relatividade eu já falei, né? Em regra, vamos falar primeiro da relatividade. Em regra, o contrato ele gera muitos efeitos interpartes, para as partes. Ou seja, somente as partes contratantes, é isso que eu quero dizer. Mas, o que também nós temos que falar aqui no nosso curso, na nossa aula? É possível que haja o efeito erga omnes, como nas situações apresentadas em caráter de exceção. E aí eu trago esses exemplos, né? Estipulação em favor de terceiros, que é o artigo 436 a 438 do Código Civil. E aí que exemplo que eu vou dar para ficar bem didático? O seguro de vida, né? Em que o terceiro não é parte do contrato, mas é beneficiado pelos seus efeitos, ok? Outra relatividade de contrato, outra prova dessa relatividade é a promessa de fato de terceiros, 439 e 440 do Código Civil. Exemplo, promotor de eventos que promete um espetáculo de um cantor famoso, Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, um cantor famoso, né? A Ivete Sangalo, né? E chega lá, não é o Carlos Roberto, sei lá, né? Não é Ivete Sangalo, Sangalo Ivete, né? O cover, ou seja, e não aparece, né? Então excluindo as hipóteses da responsabilização do cantor. Também outro exemplo é o contrato com pessoa a declarar, 467 a 471 do Código, né? Que é o contrato preliminar. Lembrando que o contrato preliminar, lá no direito civil puro, é um contrato que se confunde com contrato de promessa, compromisso. No direito imobiliário, nós só usamos o contrato preliminar para fazer o quê? Para fechar negócio. Depois nós vamos fazer um segundo contrato, que já é escritura pública. Ou, se o imóvel for regular, o segundo contrato, cessão de direitos possessórios e afins. O contrato preliminar é para fechar o negócio. Pode ser chamado de pré-contrato, contrato facultativo.
Outro princípio que todo contrato tem que seguir para não dar nulidade da cláusula do contrato é o princípio da boa-fé. Ela possui em sua importância na realidade dos contratos. É um grande norteador do direito. O princípio ele visa proteger as partes na relação, cláusulas abusivas nesse sentido. O contrato também segue o princípio da obrigatoriedade. A obrigatoriedade diz respeito à possibilidade do contrato ser lei entre as partes, e nesse sentido o inadimplemento do cumprimento do contrato, da obrigação, faz consequências a quem descumpriu, conforme estabelecidas no 389 a 391 do Código Civil também, tá bom? Não podemos deixar aqui para ficar craque nesse assunto o equilíbrio contratual, né? O equilíbrio contratual possui dois segmentos, o subjetivo e o objetivo. Subjetivo é a ponderação feita pelas partes do pós e contras, né? É o pós e contras do contrato, daquele contrato específico, que não é titulado pelo direito, né? Então é um contrato atípico. Nós temos que lembrar o quê? Nós temos contratos típicos, tem lei, tem artigo falando sobre dele, e os contratos atípicos, não tem lei, mas existe, doutrinário, jurisprudencial, o contrato de exceção de direitos possessórios, né? Outra classificação em relação ao equilíbrio contratual é a classificação objetiva, né? O objetivo, que estabelece a base contratual que precisa ser equilibrada. Também é um assunto importante e merece atenção. Eu quero convidar você a fazer a minha pós, tem a pós de direito imobiliário, fantástica, transações, negócios imobiliários, mercado imobiliário, fantástica. Tem a pós de direito civil também, e tem a pós também de direito notarial e registral. Então vem estudar, continue estudando, faça outros cursos, faça os cursos gratuitos. É muito importante que você faça isso, tá? Hoje o professor tem um livro, que é um livro chamado Contratos, maravilhoso. Você que quer estudar, tem mais conhecimento sobre contratos, eu oriento você a ler o meu livro da editora Mizuno, Contratos. É um livro muito legal. O conceito de contrato particular e instrumento particular. Então, é o contrato que não é feito no tabelião de notas, ele é feito por um particular ou quem é contratado, um especialista. E o contrato, o conceito mais simplório, que eu trago nos meus livros, inclusive o livro Contratos, da editora Mizuno. Contrato é o acordo de vontade entre duas ou mais pessoas com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar, transferir ou extinguir direitos, tá? É um negócio jurídico bilateral e também ato de autonomia privada, tá bom? Então, é importante você saber disso. Nós temos no contrato várias funções, entre elas alugar, emprestar, alienar, então essas são as funções. Todo contrato de gaveta tem que ser bem feito, e para que seja bem feito, tem que ter função econômica dos contratos, respeitar a função econômica, ou seja, os contratos auxiliam no processo de circulação de riqueza, por meio de contratos que nós compramos, vendemos, alugamos, emprestamos. Tem a função pedagógica, né, por meio de contratos que a gente consegue uma educação do povo para a vida em sociedade, e tem a função social dos contratos, que trata-se de um resumo das duas funções que eu falei anteriores, então importante também. Em relação ao contrato, o que a gente precisa saber então? Esse contrato bem feito começa com um título, objeto, cuidado com esse objeto, hein? O mais completo possível. Antes do objeto, a qualificação, valor, né, do negócio, forma de pagamento. Contrato deve seguir o princípio da obrigatoriedade, o pacta sunt servanda. Disposições gerais, nunca esqueça de usufruir dessa cláusula, evicção, vício redivitório. Nunca esqueça de fazer a cláusula de rescisão de contrato. Você pode criar uma cláusula de isenção, é com você. É importante. Nós temos um artigo que nos interessa muito, que é o 421 do Código Civil, a improbidade da expressão de liberdade de contratar em alguns casos. Isso é importante, tá? Então, também vale a pena falar sobre isso. Quero trazer para você que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe alguns questionamentos, algumas situações em relação aos contratos de gaveta, alguns instrumentos particulares. E aí nós temos o RESP 476-649, o STJ determinou, ele diminuiu a multa de mensalidade escolar de 10% para 2%, conforme o CDC, contratos de gaveta. Então o STJ, que é a nossa alta corte, regulamentou várias questões de contratos de gaveta, né? Então isso é importante estudar. Temos a súmula 202 do STJ, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, também ficou bem conhecido. Então toda hora surge uma súmula, é muito dinâmico, né? Também é importante para fazer um contrato de gaveta bem feito conhecer a diferença da boa-fé subjetiva e objetiva. O direito brasileiro, gente, ele se preocupa com a boa-fé subjetiva, que era individual, né? O nosso direito sempre primou pela visão individualista. Isso é importante. A boa-fé contratual, né, a boa-fé subjetiva, de cunho individual, traduz simplesmente um estado psicológico de inocência, né, ou desconhecimento. Então, o possuidor de boa-fé vende o imóvel achando que era dono. E existe a boa-fé objetiva, né, uma vez que ela consiste numa cláusula geral de natureza psicológica ou principiológica, né, ou seja, a pessoa sabe que está comprando um imóvel irregular, um exemplo,
mas tem um conteúdo ético, de exigibilidade jurídica implícita no contrato. Então, ponto também importante. Legal, estamos fortes agora para fazer contratos, para elaborar o básico a gente sabe aqui, né? O básico não, aprofundamos bastante aqui. Quero convidar você novamente a fazer a pós comigo, os cursos gratuitos. Nós temos a plataforma ESO, né, que é a faculdade ESO. Então entra lá, www.portaleso.com.br, faça os cursos gratuitos, todos com certificados. A pós de direito imobiliário, ela tem um valor menos de R$1.000, gente. Menos de R$1.000 a pós inteira, né? Não é parcelas de R$1.000. Então, tem muito corretor de imóveis fazendo, muito corretor, corretora, dono de imobiliária. É claro, conhecimento não tem preço, né? Muito advogado, advogada, cartorários, então não pode perder essa oportunidade. Eu oriento você fazer a pós de imobiliário e depois fazer a notarial, para você ficar mais completo. A pós de condominial é fantástica também, a pós de civil, então entra lá. Quem quiser entrar em contato comigo, o professor presta o serviço de mentoria, né, para advogados, advogadas, corretores, corretoras, consultas também. Eu atendo o Brasil todo, online e presencial. Eu tenho a plataforma que atende online, então eu corrijo peças, corrijo os contratos. Se você está fazendo um contrato e você está inseguro ainda, eu posso corrigir esse contrato para você, né? Te ensinando, te explicando, um segundo, terceiro, uma hora você vai voar sozinho com as suas próprias asas. Entre em contato comigo, DDD 11, o telefone é 97685-3891, é o telefone do WhatsApp do escritório. E o fixo, né? 11 2061 2061 5649, 2061 5649. Siga o professor nas redes sociais, o Facebook ainda existe, né? Eu fui o último a sair do Orkut, apaguei a luz, o Facebook é Júlio Sanches 2. E o Instagram do professor é professor.julio.sanches, tá? O e-mail demora para responder, mas tem um e-mail aí também para você, julio.professor.direito@gmail.com. O que eu quero falar para você? Hoje tem pergunta? Vamos responder? Vamos ver. Cadê? Legal. O Pedro Natal Paz, de Toledo. Professor Júlio, qual seria um título modelo para contrato de gaveta para a compra e venda de imóveis? Na verdade, quando você faz a compra e venda de imóveis, se ele está regular, você, o advogado, o corretor, o que ele faz? Faz um contrato preliminar. Nome do contrato, título correto. Contrato preliminar, ou pré-contrato, ou contrato facultativo, porque é um contrato de gaveta mesmo, mas só para fechar o negócio. Dentro desse contrato que tem uma folha ou duas, o corretor de imóveis, a imobiliária, vai se proteger, porque vai ter uma cláusula falando da comissão, dos honorários do corretor. E às vezes o cliente enrola, né, o corretor, a corretora, a imobiliária, para assinar uma autorização de trabalho, um contrato de corretagem. Então, abre o olho, porque pode ser a oportunidade de você incluir uma cláusula nesse contrato e se resguardar. O corretor, a corretora pode se resguardar com esse contrato. Esse contrato preliminar vai deixar claro que vai ser feito um segundo contrato. Se a transação imobiliária é totalmente regular, quem está comprando, quem está vendendo, quem é proprietário, aí o segundo contrato vai ser o quê? Escritura pública de compra e venda. Se agora esse segundo contrato descobriu ali no due diligence que foi feita após a auditoria imobiliária que quem está vendendo não é dono, então ele pode vender, ele ou ela posse. Então o segundo contrato será a cessão de direitos possessórios e afins. Legal? Tranquilo, né? O que eu trago de novo para vocês? Isso é importante, hein? Cuidado, só é dono quem tem o registro no cartório de imóveis, hein? Brasileiro, advogado, gente, meu Deus do céu, tem advogado, corretor, corretora, que ainda faz confusão, pega a escritura pública e fala assim, olha, o meu cliente é dono, olha a escritura pública. Não, escritura pública não faz ninguém dono. Você pode ter uma escritura pública linda, até colorida, feita pelo tabelião de notas. Não vale a propriedade, não é a propriedade. O único documento que prova a propriedade qual que é? Certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Escritura pública, contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, carta de educação, carta de matação, formal de partilha, sentença, pode ser usado como justo título, mas não prova que você é dono. Você só é dono do imóvel, ou seu cliente, ou o nosso cliente, quando ele tem o nome dele lá no cartório de registro de imóveis, ok? Legal, né? Bacana, um abraço, Pedro, querido Pedro. A Monique Cruz, sempre estudando, sempre se atualizando. Contrato de gaveta pode ser averbado, porém sem a cláusula de arrependimento, e averbado gera direito real? Vamos lá. Monique, o contrato de gaveta, você não vai conseguir averbar. Não vai. Ah, professor Júlio, mas tem gente na internet, mas tem muita gente na internet, o YouTube, gente. Cuidado com o que você vê no YouTube, viu? Eu sou fã do YouTube, o professor, apesar de ser fortinho, porque como muito, adoro comer, nossa, como eu gosto. Eu gosto muito do YouTube para fazer esteira, eu ponho no YouTube para, às vezes, para nadar, fazer alguma coisa, consertar alguma coisa. Eu gosto muito de escutar música no YouTube. E algumas coisas estão me incomodando no YouTube. Primeiro, a propaganda demais, gente. Se você não assina aquele YouTube Premium, meu Deus do céu, quanta propaganda, no começo, meio e fim. E agora o que me incomoda demais, que o professor que é um dos pioneiros no YouTube, TV Justiça eu gravo há 15 anos, TV Justiça, o Saber Direito. Questão de direito, o programa ultrapassou 400 programas, aulas.
Ou seja, eu estou há muito tempo no YouTube, né, ensinando de forma gratuita, ajudando. E o que eu quero dizer para você é que hoje em dia qualquer um grava uma câmera. Juiz, juíza, que muitas vezes eu falo porque eu sou um dos poucos advogados que dou aula para concurso público da magistratura, e você vê que o sujeito está 8 anos lá estudando para ser juiz, mas uma hora ele vai passar porque ele decorou a matéria, mas não sabe nada. Nunca pegou um ônibus, nunca tomou chuva, ele ou ela. Então você imagina um juiz desse, não tem conhecimento da vida, né, a vida como ela é. E aí esse juiz, essa juíza, liga uma câmera e sai explicando, querendo ensinar advogados, e as pessoas caem, gente. O brasileiro ele é fraco, né? E eu coloco aí os advogados no meio. Pagam valores altíssimos para curso sem sentido. Vai ver, nem advogado a pessoa é, né? Ou nem atua na área, nem tem ações igual ela fala, vive de outras coisas porque é servidor público. Então o YouTube está muito poluído, tem muita gente falando besteira. Quando eu falo de contrato de gaveta, eu não consigo averbar. Eu não vou conseguir averbar no cartório de imóveis. Eu posso conseguir arquivar esse contrato, que é outro cartório. Não é o contrato, não é o cartório de imóveis. Eu posso conseguir averbar na matrícula um uso capião, porque eu vou pedir uma averbação promonitória dentro do uso capião. Então eu vou averbar na matrícula do imóvel que aquele imóvel está sendo objeto de uso capião. Então cuidado, tá? O que eu consigo averbar na matrícula são situações como pacto nupcial, exigir escritura pública, usufruto, exigir escritura pública, ou seja, para averbar eu vou precisar, normalmente, tem exceções, de escritura pública. Para registrar, transmitir a propriedade, aí não há nem que se falar, não tem dúvida. Artigo 108 Código Civil. Então, cuidado com as bobagens que são faladas na internet pelos falsos profetas, os falsos especialistas que prometem grandes honorários na advocacia, você vai ganhar 100 mil reais em 12 meses, 1 milhão. Conversa mole, nem advogado é, ou se é, você vai ver, tá mais rolado que fumo de corda, tá bom? Vamos lá, vamos lá, próxima pergunta, hein? A planta e o memorial descritivo pode ser dispensada se o imóvel tiver uma matrícula individual e condizente com a realidade? A planta e o memorial descritivo ela sempre tem que ter, né? Quando você vai fazer uso capião, reurb, qualquer tipo de regularização tem que ter. É o certo. O mundo ideal seria a planta e o memorial descritivo estar arquivada na prefeitura ou no cartório, mas às vezes não está arquivada em lugar nenhum. Até hoje a gente tem imóvel sem matrícula, tá bom? Legal. Próxima pergunta. Olha, querida Valéria, hein? Eu quero convidar todo mundo que está assistindo. Eu quero todo mundo fazendo a pós comigo. Gente, é 958, se não me engano, a pós. Você parcela no cartão. Faz a pós, gente. Faz a pós para você ter esse certificado de pós. Ah, professor, mas eu não sou advogado, não sou advogado. Tem um monte de advogado fazendo, defensor público, cartorário, registrador, mas tem um monte de corretor.